noite, igreja. Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar início à nossa reunião de domingo. Reunião que nós estamos na presença do Pai, começando a nossa semana, consagrando ao Senhor a nossa semana que se inicia hoje, consagrando também as nossas vidas ao Senhor, entregando a Ele tudo que nós temos, tudo que nós somos, aquele que é digno, aquele que é santo, que é justo, fiel e verdadeiro. Amém? Vamos fazer a nossa primeira oração aqui desta noite. Feche os teus olhos. Vamos falar com o Pai neste momento. Senhor Deus querido, em nome do Senhor Jesus, em Tua presença, Senhor, em oração nós nos colocamos aqui, iniciando, Senhor, esta reunião, adorando ao Teu nome, Jesus, bendizendo ao Senhor que é digno, que é santo, que todas as coisas a Ti pertencem, Senhor. Nós Te glorificamos aqui neste lugar, Senhor, graças a Ti, Jesus, porque o Senhor nos trouxe em segurança, porque o Senhor nos guiou até esta casa, porque o Senhor está ministrando em nossos corações, porque o Senhor vai fazer grande obra na nossa vida aqui esta noite, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti e clamamos para que o Espírito Santo venha sobre nós aqui. Que a graça maravilhosa do Senhor seja derramada sobre nós e que nós possamos corresponder a tudo que o Senhor tem para nós aqui nesta noite. Que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração, nossa oferta e que tudo que nós façamos venha honrar o nome do Senhor que é santo. Seja levantado, Jesus querido, o trono de adoração do Senhor aqui, porque o Senhor merece. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Oramos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus. Agradecer ao nosso Senhor, que você se prostre nesta noite diante do Senhor, que você se renda diante dele, que você entregue a ele a melhor oferta que você trouxe esta noite para ele. Entregue seu coração rendido diante do Senhor. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés nós derramamos a nossa adoração, Jesus. Aos teus pés estou, aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Nós derramamos, Senhor, tudo diante de
importa o preço, a tua presença vale muito mais para nós. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, muito mais, muito mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Eu sei que vale mais. Então eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Não importa o preço, Jesus. A tua presença vale muito mais, a tua presença é mais importante, Senhor. Oh Deus, como aquela mulher, Jesus querido, que rendeu diante de ti toda a adoração. Porque Jesus, querido, o Senhor perdoou todos os seus pecados. Nós também, Senhor, como recebemos o pecado, recebemos o perdão dos nossos pecados diante de ti. Nós temos apenas uma coisa para dizer, que não existe nada, Senhor, que seja mais valioso para nós, senão, Jesus querido, a tua presença. A tua presença vale muito mais, Senhor, muito mais. Aleluia. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença me faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença me faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença me faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Aleluia. Obrigado, Jesus. O Senhor transformou as nossas vidas. O Senhor lavou as nossas vestes, perdoou os nossos pecados, nos deu uma vida em abundância, nos fez teus filhos. Obrigada, Jesus, pela libertação, pela cura, pela novidade de vida que o Senhor tem nos dado todos os dias, Pai. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado por quem tu és, Senhor, para nós. Nós te louvamos e engrandecemos, Pai. Aleluia. Louvamos a ti, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós, um dia fomos pecadores. Um dia não conhecíamos Jesus. E o Senhor nos encontrou, o Senhor nos alcançou. O Senhor usou pessoas para nos trazer a mensagem do Evangelho. E hoje nós somos novas criaturas na presença do Pai.
Somos pessoas transformadas, pessoas que foram limpas dos seus pecados, das suas faltas, dos seus erros, dos seus enganos. E hoje nós temos Jesus. E que nessa noite nós possamos, assim como Davi, ele diz ao Senhor, assim como a corça, anseia por águas, a minha alma anseia pela tua presença, pela presença do Deus vivo. Que nessa noite nós possamos ansiar pela presença do Deus vivo, assim como a corça anseia por águas, e ela corre em busca de nascentes de águas, para se lavar, mas também para saciar a sua sede. Que assim sejamos nós nessa noite na presença de Jesus, correndo para Ele, ansiando por essa água viva, que mata não apenas a sede física, mas a nossa sede espiritual. Que nós possamos nessa noite correr para Jesus, para sermos saciados. Que a nossa alma anseie pela presença do Senhor, assim como a corça anseia por águas. Como a corça suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Como a corça suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Cante isso mais uma vez para o Senhor. Como a corça suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Mais uma vez, como a corça. Como a corça suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Meus olhos te procuram em todo lugar. Meu coração te busca em todo tempo. Só quero uma coisa e é te contemplar. E quanto mais te vejo, mais te desejo. Meus olhos te procuram em todo lugar. Meu coração te busca em todo tempo. Só quero uma coisa e é te contemplar. E quanto mais te vejo, mais te desejo. Como a corça suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Como a corça suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Como a corça suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Como a corça suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Jesus, teu nome é minha canção, e todo meu coração anseia por ti. Jesus, como um perfume derramado, é o teu nome aqui neste lugar, que me embriaga e eu só posso te adorar. Jesus, teu nome é minha canção, e todo meu coração anseia por ti. Jesus, como um perfume derramado, é o teu nome aqui neste lugar. Eu só posso te adorar. Jesus, teu nome é minha canção, e todo meu coração anseia por ti. Jesus, como um perfume derramado, é o teu nome aqui neste lugar, que me embriaga e eu só posso te adorar. Como a corça suspira por água, minha alma tem sede
de Deus. Como a costa suspira por água, minha alma tem sede de Deus. A nossa alma anseia por ti, Jesus. A nossa alma clama pela tua presença, por mais do Senhor, por mais do teu Espírito Santo em nós. Sacia-nos nesta noite, Jesus. Leva as fontes de águas vivas do Senhor, para que nós possamos ser saciados por completo, Jesus. Leva-nos, Senhor, aos rios do Senhor, para sermos lavados esta noite. Se existe, Jesus querido, em nós algo que precisa ser limpo, limpa-nos nesta noite, lava-nos, Senhor, para que nós possamos, Jesus querido, dia após dia estar contigo, ter conexão, ter ligamento, Jesus querido, a ti. Estamos reunidos contigo, Senhor, em Espírito. Fortalece-nos, Senhor, para que nós possamos, Pai, estar unidos ao Senhor, estar atrelados a ti, Jesus. Leva-nos às fontes de águas vivas. Leva-nos para sermos saciados, Jesus. Só o Senhor tem esse poder de saciar a sede da nossa alma. E assim como a porta, Senhor, nós clamamos pela tua presença. Nós clamamos por ti esta noite, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, vem nos tocar aqui neste lugar. Venha limpar-nos de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, todos os nossos erros, enganos, tudo aquilo que nós cometemos, Pai, que nos leva para longe da presença do Senhor. Que o Senhor possa, Jesus querido, nos justificar esta noite. Nos leva de volta, Senhor, ao caminho da verdade, ao caminho do Senhor que é a vida. Leva-nos de volta a Ti, Senhor. Ensina-nos, Pai, a caminhar, Jesus querido, verdadeiramente com o Senhor. Não, Jesus querido, olhar para a direita nem para a esquerda, mas estar, Senhor, com os nossos olhos fixos em Ti. Estar com os nossos olhos na cruz, Senhor. Leva-nos para Ti, Senhor. Leva-nos à Tua presença. Oh, Espírito Santo de Deus, venha saciar a sede da nossa alma. Sacia a sede da nossa alma esta noite. Oh, recalabaixo, recantalamai. Uma coça suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Uma coça suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Você pode cantar isso para o Senhor, se você tem sede. Uma coça suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Mais uma vez de todo o seu coração. Uma costa suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Aproveite este momento na presença dele e seja saciado. Uma costa suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Nós temos sede de ti, Senhor. Uma coça suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus querido, por nos ouvir, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por vir sobre nós, por acender a chama em nosso coração. Obrigado, Senhor, pela tua presença gloriosa nessa casa, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda Ele com toda a tua força. E com seus lábios comece a glorificar aquele que é digno, aquele que vive para sempre, sempre, sempre. Aleluia. Glória a Deus. Louvamos o nome do Senhor. Ao nosso Pai que é justo, como eu já disse. Ao Pai que merece toda a adoração que nós temos aqui nesta noite para oferecer. Que o seu louvor não seja apenas com canções, mas seja aquilo que você tem para ofertar a Deus de todas as formas. Com palavras, com ações, com a intenção do seu coração, com seus pensamentos. Que você louve a Deus com o melhor. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. Roberto já vai estar assumindo a tribuna. Que você permaneça com seu coração aberto para ouvir a mensagem que o Senhor tem aos nossos corações aqui. Amém?
Amém, queridos? Graças e paz a todos. Todos estão bem? Amém, glória a Deus. Eu estava refletindo esses dias, hoje de manhã, sobre o que trazer para a igreja. E o Senhor me trouxe o livro de Gênesis, começo de tudo. O começo de tudo. E se você tem a sua Bíblia aí, eu quero, sem muita demora, está bem friozinho, né? Glória a Deus por isso. Deu uma chuvinha hoje à tarde. E vamos aprender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Quero que você abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 8. E diz assim: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele. Estava na arca e Deus fez pesar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. E também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas iam escorrendo continuamente de sobre a terra ao fim, e os 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, passados 40 dias, Noé abriu a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo, e saiu indo voando até as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado e sobre a face da terra. A pomba, porém, não achando repouso para a planta dos seus pés, voltou para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, recolhendo consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou para ele à tarde. E eis arrancada uma folha de uma oliveira no seu bico, assim entendeu Noé que as águas tinham minguado na terra. Então, esperou ainda outros 7 dias e enviou novamente a pomba, mas não retornou a ele. Amém? Por que um corvo e uma pomba? Alguém pode me dizer? O corvo, para quem não sabe, ele se alimenta de cadáveres, né? E como teve o dilúvio, a gente sabe que no começo de tudo, quando Deus falou para Noé construir a arca, que ele ia mandar um dilúvio, né? E Noé, com a fé dele, ele creu e acreditou em Deus, né? Acreditou em Deus que realmente iria vir a chuva. Mas demorou para vir a chuva. Não foi assim, de repente. E então, Noé pregava a palavra para aquele povo, e o povo não estava dando crédito.
Como, por exemplo, assim, vai chover e nunca viram uma chuva. O povo ia falar, o cara tá louco, Noé tá louco. Muitos falaram isso. E Noé continuou pregando a palavra e construindo a arca, assim como Deus tinha ordenado que ele construísse a arca, né? De tal tamanho, de tal altura, que 2 andares, que cabesse todo tipo de animal, né? Então Noé construindo e pregando a palavra. Arrependa-se, né, que vai vir o dilúvio, né, tal, que era para todo aquele povo que se arrependesse entrar na arca junto com ele, né, e sua família. Mas apenas quem entrou na arca foi só Noé e sua família, os filhos e as noras, a esposa e os animais, porque o povo não deu crédito. E então Noé construiu a arca, aí chegou o grande dia do dilúvio, né? O Senhor ordenou a Noé que ele entrasse com a sua família e todo tipo de alimento para que eles pudessem se alimentar durante este tempo. E Noé não precisou chamar os animais. Os animais obedeceram a ordem de Deus e começaram a ir de 2 em 2 e entrando na arca. Agora, o que aconteceu com aquele povo que estava ali fora? Eu creio que nem todos os animais entraram na arca, né? Porque eu creio que existiam mais de, vamos dizer, mais de 2 onças, mais, né? Então não era só aquele casal que existia lá. Existia, vamos entender aí, mais de 100 pares de animais de cada tipo. Então nem todos entraram na arca. Entrou apenas um casal de animal, de cada espécie, né? Sim. E então alguns animais ficou para fora, assim como os seres humanos ficaram para fora. E o que aconteceu com eles? Morreram, morreram afogados, né? E o corvo se alimenta do quê? Então por que Noé soltou primeiro um corvo? Porque o corvo, ele, sabendo que ele ia para fora, ia ter alimento, ele não voltaria. Mas a palavra aqui falou que ele voltou, mas ele não retornou até Noé para entrar dentro da arca. Ele retornou até a arca para descansar sobre a arca e assim novamente sair voando e realmente comer mais os cadáveres, se alimentar das carcaças que ali estavam. Mas a pomba não. Quando ele soltou a pomba foi, voou e voltou até ele, porque ela não achou lugar para pousar. A gente sabe que a pomba ela come, né, restos de arroz, milho, que nem a gente vê na praça lá, os idosos jogando pipoca. Então ela come esses grãos. E como que existem grãos assim na terra molhada? Né? Aí ele soltou novamente a pomba foi, e assim ela voltou com um ramo de oliveira no bico. Então Noé já sabia que já havia lugares que já estavam secos, né? Mas não totalmente. E ela retornou até ele, como diz a palavra, ele estendeu a mão e ela entrou para dentro da arca com ele. Não foi assim com o corvo. O corvo saiu, voou e voltou para a arca, não adentrou dentro da arca. Então, por quê? Tinha muito alimento para ele. Ele estava se saciando, então ele estava ali só para repousar, descansar, e saía de novo e comia. A pomba não. A pomba voltou na arca porque tinha alimento dentro da arca para ela se alimentar. Aí, pela terceira vez, quando ele soltou, ela não voltou mais, porque já havia terra seca, onde ela pudesse se alimentar. Eu quero agora passar para vocês aqui. Por que Noé soltou da arca um corvo e depois uma pomba? Né? A Bíblia não fornece uma explicação detalhada,
No entanto, parece haver lógica no que Noé fez, né? Por 40 dias e 40 noites, a terra foi abalada por um esmagador aguaceiro, que causou uma inundação e cobriu até mesmo os cumes das montanhas por 5 meses. Daí a arca veio a pousar nos montes de Ararat. Meses mais tarde, depois de aparecerem os cumes dos montes, Noé soltou um corvo, e este continuou a voar lá fora, saindo e voltando. Então ele ia na arca, descansava e voltava. Por que um corvo? Esta ave é forte no voo e pode subsistir com uma variedade de alimentos, incluindo carne em decomposição. É possível que Noé tenha soltado o corvo para ver se ele retornaria ou se permaneceria fora da arca, talvez comendo restos e carcaças expostas à medida que as águas baixavam, a terra seca aparecia. No entanto, o corvo não permaneceu lá fora. A Bíblia diz que ele retornou, mas não diz que retornou a Noé. Talvez tenha voltado para descansar na arca, entre voos para encontrar alimento que estivesse flutuando nas águas prevalecentes. Então, quer dizer, foi o que eu comentei aqui. Ele saía, comia e voltava. Ele saía, comia e voltava. Então, porque imagine, quantas pessoas não morreram naquele dia? Quantos animais não morreram naquele dia? E a gente sabe que depois de um tempo, o corpo, ele começa a flutuar na água. O corvo, o que ele faz? Ele sentava em cima do corpo, assim eu imagino, que o corvo sentava em cima do corpo e se alimentava, mesmo estando uma inundação de água. Então o corvo se alimentava, por isso que ele não retornou para dentro da água. Mais tarde, Noé decidiu soltar uma pomba. A pomba não achou pouso para a planta do seu pé, e assim voltou a ele na arca. Isto sugere que, seu próprio modo, a pomba podia servir para avaliar se as águas do dilúvio tinham diminuído. As pombas manifestam considerável confiança nos humanos. Noé podia esperar que a pomba retornasse não só para descansar na arca, mas para o próprio Noé. Comenta-se que as pombas descansam só em solo seco, que são conhecidas por voarem baixo nos vales e que se alimentam de vegetação. Como se dá com todos os pombos que comem sementes e nozes? A dificuldade em se alimentar quando a capa de neve ou água persiste de um dia, já que a maior parte de seu alimento em potencial se encontra na superfície do solo. De modo que a pomba possivelmente levaria para Noé alguma evidência que encontrara no solo seco, ou plantas a brotar, na primavera, fez que Noé soltou a pomba, simplesmente retornou a ele, na arca. Na segunda vez, a pomba voltou com uma folha de oliveira. Na terceira vez, não retornou, dando evidência de que era possível e seguro para Noé sair da arca. Embora alguns talvez considerem incidentais esses pormenores, o fato de que o relato é tão específico, sem esforços exagerados para dar explicações complexas, reflete a credibilidade da Bíblia, dá-nos razões adicionais para concordarmos com o relato. Não é inventado, mas genuinamente exato. O corvo e a pomba, o que eles viram lá fora?
Após o dilúvio, Noé soltou 2 pássaros, um corvo e uma pomba. Os 2 foram enviados para fora da arca, mas tiveram atitudes bem diferentes. O corvo saiu e não voltou mais. Ele foi viver entre os cadáveres e se alimentou da sujeira. Representa quem se afasta de Deus e se acomoda com o mundo. A pomba voltou, não achou repouso, não se acomodou num mundo sujo, preferiu voltar para a arca. Assim, quem sente a falta da presença de Deus. Para quem sabe, não sabe, a arca significa a presença de Deus. Foi e voltou pela segunda vez, com um raminho de oliveira. Quem volta para Deus, volta com frutos e esperança. Prova de que tem uma nova vida. Corvo ou pomba? Sujar-se ou purificar-se? Sobreviver ou florescer? Volte para a arca, volte para Deus. É tempo de recomeçar. Não sei se aconteceu algum dilúvio na sua vida, né? Que acabou com muitas coisas, muitos sonhos. Mas hoje é tempo de voltar para a arca, voltar para a presença do Senhor. E se tivermos a fé que Noé teve, nós podemos muitas coisas. A palavra fala que se a gente tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, nós podemos mover os montes de um lado para o outro. Então que nessa noite você possa ser uma pomba e não um corvo. Que muitas das vezes você já esteve dentro da arca, na presença do Senhor, e saiu para o mundo se alimentando de cadáveres, coisas sujas, coisas imundas. Então que você possa refletir nessa noite e realmente ser uma pomba, que assim também a pomba representa o Espírito Santo, né? Então que você possa refletir nessa noite, espero que tenham entendido, né? Aí fica a dica aí, o que você quer? Quer ser corvo ou a pomba? É uma palavra bem, né? E eu quero ser a pomba. Muitas das vezes a gente tropeça, né? A gente tropeça, cai, mas o Senhor sempre está ali com a mão estendida para a gente se levantar novamente. Assim como ele fez com Pedro, que afundou na água e ele estava ali pertinho, estendendo a mão para Pedro. Então, se você teve alguma falha durante esses dias, né? Se você errou, né? Ninguém está isento de errar, nós somos errôneos, né? Mas nós não podemos permanecer no erro, porque o Senhor está aqui para perdoar. E Ele só perdoa se você pedir perdão. Ele está esperando você pedir perdão por algo que você fez, que muitas das vezes desagradou a Ele, e que você volte para a arca, para a presença de Deus. Não é essa arca que Noé tinha, né? Tinha construído, né? A arca que ele construiu é um navio, né? Mas a arca representa a presença de Deus. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Pai, nesta noite, por mais essa palavra, Senhor, por esse ensinamento que o Senhor trouxe para nós, Pai. Que devemos refletir, Senhor, o que queremos ser, um corvo ou uma pomba, Pai. Que cada pessoa que ouvir essa palavra, Senhor, possa refletir e realmente, Pai querido, aleluia, não querer ser um corvo, Pai, assim como um corvo se alimenta, Senhor, das imundícies do mundo.
mas ser como a pomba que se alimenta de alimentos puros, Pai. Então, Senhor, toca em cada coração, toca em cada mente, Pai querido. Abre, Senhor, dá-nos discernimento, sabedoria, Pai querido, para que possamos, Senhor, continuar, Senhor, mais um mês aí, Pai querido, mais um ano na Tua presença, que possamos, Senhor Jesus, ficarmos na Tua presença até que o Senhor volte, Pai. Então, Senhor, nos dá, Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, o caminho, para que possamos, Pai, permanecer, assim como a pomba, ela saía e voltava até a arca para a presença do Senhor. Pai querido, eu te louvo e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém? Entenderam a palavra? Amém? Então, glória a Deus. Vamos passar, então, os dízimos e as ofertas. Você que tem seu dízimo físico, né? Que você possa trazer até o gasofilácio. E se você não tem, se você vai fazer com Pix, né? Ou direto na conta da igreja, temos ali o QR Code, né? E assim, fique à vontade. E eu quero agradecer a todos os irmãos que têm dizimado e têm ofertado, porque têm suprido as necessidades do nosso tempo. O seu dízimo e a sua oferta têm nos ajudado a estar aqui até hoje com as portas abertas. Damos graças a Deus que estamos tudo em dia com as nossas contas, aqui do templo, a água, a força, o aluguel, e ainda temos um dinheiro em caixa. Então eu louvo a cada irmão que dizimou e que ofertou, que muitas das vezes fez um propósito, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Ele te devolva 10 vezes mais, 100 vezes mais, né? Não só em dinheiro, mas assim, vamos dizer, em saúde, né? Na sua comunhão com a sua esposa, com os seus filhos, que Deus te dê sempre em dobro, assim como você ajuda essa obra. Amém? Muito obrigado, queridos. Né? Então, se você tem, você pode trazer. Se você não tem, vai fazer o Pix. Mas eu quero estar ungindo a todos, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos embora abençoados com a presença do Senhor e assim com o pensamento em ser pomba, né? Não em ser corvo, né? Que Deus abençoe os irmãos que não puderam estar aqui, né? Que estão com gripe, né? E temos o cuidado de também não estar transmitindo um para o outro, né? E assim que os irmãos assistiram o culto, né? Mas que Deus abençoe e visite a cada um em nome de Jesus. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos por mais este culto, pelos louvores que foram entoados nesta noite, pela palavra que o Senhor nos deu, que nos ensinou, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, nos levar de volta aos nossos lares em segurança, livrando, Senhor, dos acidentes, de todas as ciladas do inimigo que Ele tem preparado para nós, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Abençoa cada irmão que está na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Visita, Senhor, também o dono aqui do salão, Pai querido. Abençoa grandemente a vida dele. Abençoa, Senhor, a todos os nossos entes queridos, em nome de Jesus. Abençoa a vida do Fabiano, da Cristiane, também da Fabiola, do Isaac, da Tere. Em nome de Jesus, abençoa meus pais, meus irmãos, cunhados, minha sogra,
meus sobrinhos, minhas netas, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.